Olá, tudo bem? Eu sou o Walter, você está no canal Walter do Brasil e é sempre um prazer imenso tê-lo aqui no nosso canal. O canal que normalmente trata de assuntos de história, política, educação e também de assuntos que não são normais, coisas que acontecem em nosso país e que deveriam nos deixar indignados. Hoje eu quero falar com vocês sobre reforma tributária. Reforma tributária. Olha, este assunto é um assunto muito importante e eu peço hoje um especial favor a você. Mesmo que o vídeo fique um pouco longo, assista aos pedaços, mas assista. Se você vê um outro comentarista, uma outra pessoa de confiança falando sobre esse assunto, assista também. É muito importante, porque esse assunto, reforma tributária, vai mexer com a minha vida, com a sua vida e com as nossas vidas. E a partir de hoje, começa uma grande discussão no Congresso Nacional a respeito desse assunto. Então, reforma tributária é o assunto do momento, né? E aqui no Brasil, geralmente as reformas são feitas quando o assunto está no limite, quando não tem mais o que se fazer sobre determinada área de atuação do governo, ele parte para as reformas. Parece que o Brasil age como se fosse uma casa, né? O dono de uma casa que fica esperando, não tem condições, um dia vou ter dinheiro para reformar a minha casa, e quando a casa já está prestes a sofrer um acidente, né? Um evento qualquer, aí ele parte para a reforma. Aí fica muito mais difícil. É mais ou menos o que acontece com as reformas que são feitas no Brasil. Antes de falar na reforma tributária, por isso que eu disse que o vídeo talvez fique um pouco longo, eu quero falar sobre outras reformas que já foram feitas e que, apesar de trazerem, sim, apesar de terem pontos positivos, elas têm pontos negativos também. E às vezes os pontos negativos são mais prejudiciais à população do que os pontos positivos. Vejam bem, reforma trabalhista nós tivemos, tem pontos positivos, mas tem vários pontos negativos também. Reforma da Previdência tem pontos positivos? Claro que tem, mas tem pontos negativos. Por exemplo, que eu não concordo, mas infelizmente, há poucos dias o Supremo Tribunal Federal disse que não, que deve ser assim mesmo, que é a questão da pensão por morte. Eu explico. Uma senhora tem seu marido, ela fica viúva, né? Até algum tempo atrás, a pensão era paga integralmente. A partir da reforma que foi feita em 2019, mudou o cálculo, né? Apenas 50% do benefício que a viúva vai receber, mais 10% porque ela é dependente dele. Se tiver filho menor ou inválido, ela vai receber mais 10% por cada filho. Então, se ela é viúva, tem 2 filhos, ela vai receber 50% mais 10% dela, mais 10% de um filho, mais 10% do outro filho, são 80%. 80%. Tá? Muito que bem. Além disso, tem outras situações também. A aposentadoria por invalidez. Tivemos a reforma do ensino médio, tivemos a reforma do teto de gastos, tivemos a reforma do Banco Central, e é uma porção de reformas que, como eu disse, tem sim pontos positivos, mas tem pontos negativos. A reforma tributária, o que quer dizer tributo? Impostos. A palavra tributo quer dizer impostos. E ela está sendo feita, normalmente ela é feita para trazer mais dinheiro. Normalmente a reforma é para isso, por causa dos gastos públicos. Sempre que os gastos públicos, né, dos vários governos supera todas as expectativas, é preciso se fazer uma reforma para se fazer uma adaptação. E a reforma tributária, ela não tem
ela também não deixa de ter essa finalidade, né? Por que nós pagamos impostos? Por que pagamos impostos? Melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros. Pagamos impostos para termos uma saúde melhor, uma educação e os projetos, os vários projetos sociais que o país tem. Ao contrário do que se pensa, ao contrário de que todo mundo alardeia por aí, o Brasil não está entre os países que mais paga impostos. Não está não. Não é o país que mais cobra impostos. O Brasil é um daqueles países que mais taxa, que mais cobra impostos dos mais pobres. É preciso você entender, por isso que eu disse que o vídeo vai ser um pouquinho longo, mas que eu quero que você me acompanhe, que você veja por partes, porque economista, ele vem falar sobre o assunto, e eu desculpem-me, perdoem-me todos os economistas do Brasil, mas eles falam para eles. Um fala para o outro, porque eles usam termos que, sinceramente, eu não entendo. Eles começam a usar determinados termos que a gente não entende. É igual sentença de juiz, né? Às vezes aquele monte de artigos e tal, você tem que pedir ajuda de alguém. Por isso que eu estou aqui. Não sou economista, né? Sou historiador, professor, mas como temos o nosso canal de esclarecimento, nós estamos dentro do assunto. Agora, por que os pobres são aqueles que pagam mais impostos? Vejam bem, os pobres consomem alimentos, consomem vestuários, consomem educação, consomem segurança, consomem moradia e tem outros consumos. Tudo isso, os impostos são embutidos. A pessoa ela nem percebe que está pagando impostos, né? Da mesma forma, quando você vai no mercado e compra uma lata de óleo, o imposto está ali, né? O óleo custou R$15. Ok, tem lá uma percentagem, talvez de R$4, R$5, que se refere a impostos. O imposto é embutido. Os mais pobres pagam mais impostos do que os mais ricos, quando nos seus produtos, nos seus consumos. E tem mais, o trabalhador, ao receber seu salário, também, ele já tem lá, ele já recebe o salário descontado, imposto de renda, INSS, etc. e tal. Os descontos já vêm ali, ele não tem como fugir daquilo. Percebam, por que os mais pobres são aqueles que pagam mais impostos. Pagam nos produtos já o imposto embutido e paga quando recebe o salário. Por isso que um executivo ganha, vamos ver, R$10.000. Ele faz uma compra de R$300. E uma moça que ganha R$1.000 vai no mercado e faz uma compra também de R$300. Né? Vamos supor que a moça, que os impostos das compras foi R$80. Então, a mesma compra que o executivo fez foi a mesma compra que a empregada fez. Ela ganha R$1.000, ele ganha 10.000. Quem é que está pagando mais? Quem é que vai sofrer mais? É claro que é ela. Porque os impostos foram iguais. Os mesmos impostos que ele, que ganha 10.000, pagou no mercado, foram os mesmos impostos que a mulher que ganha R$1.000. E a injustiça social, a desigualdade, ela prossegue, ela permanece, tá? E a reforma ainda apresenta um agravante, essa reforma tributária. Ontem, o senhor João Galácia, estou lendo aqui, presidente da Associação Brasileira de Supermercados, ele está afirmando o seguinte, é uma afirmação muito grave, que a reforma, eu vou ler o que ele disse. Ele diz,
esse projeto da reforma pode elevar os impostos da cesta básica, daquilo que a gente consome, em nosso alimento principalmente, ele pode elevar em 60%, ou seja, do atual 7,8% de impostos que nós pagamos na cesta básica, poderá passar para 12,5%, aumento de 60% nos impostos. Isso é muito grave. Se a situação já é difícil, né? Se a desigualdade entre pobres e ricos já é muito grande, e é grande por quê? Porque os ricos eles têm vários mecanismos para diminuir os impostos, até para burlar, mas nem todos, os desonestos, é claro. Mas mesmo sendo honesto, ele tem mecanismo para diminuir os impostos. O rico, o pobre não, porque o imposto que o pobre paga já vem embutido no produto, já vem embutido no salário. Ele não tem como escapar. Agora, é isso que o presidente da Abrasp, o presidente da Associação dos Supermercados, disse que vai ter um aumento de 60% nos impostos, foi rebatido pelo senhor Bernardo App, ontem mesmo, na CNN Brasil. Ele rebateu. Ele é o secretário-geral da reforma tributária. Ele rebate e diz que que o presidente lá dos supermercados está enganado. Por quê? Porque ele está vendo só uma parte da reforma. Mas ele prossegue afirmando, o presidente, que haverá sim um aumento. E isso é muito grave. É grave demais. Se a situação já é ruim, vai piorar. Por isso que lá no princípio de nossa conversa, eu pedi que você assista, eu quero que você participe. Veja, o Congresso Nacional é o único dos poderes que é sensível ao povo. Quando o povo se manifesta contra o Congresso Nacional, normalmente vai na linha do povo. O presidente não vai, a justiça muito menos, nunca. É o Congresso, os deputados principalmente, porque os deputados são nossos representantes. Eles nos representam no Congresso. Então, a população, quando eu falo você precisa se manifestar, não é ir para a rua quebrar carro, colocar fogo. Não, é através das redes sociais. Fazer isso que eu estou fazendo. Todos nós podemos fazer. Se manifestar, reclamar. Tá bom? E finalmente eu quero alertar aqui que o bem-estar social da população da Europa, nós temos até inveja, como eles vivem bem, né? Quanto à riqueza, esta riqueza também foi conquistada com muita tributação, muitos impostos sobre os mais ricos e não sobre os mais pobres. Segunda, quartas e sextas, eu estou por aqui, sempre contando com a sua companhia. Inscreva-se no meu canal, divulgue este vídeo, aperte lá no sininho para você receber os meus vídeos quando forem divulgados, quando forem lançados. Por favor, nos ajude a fazer esse trabalho de esclarecimento, esse contato gostoso das pessoas participarem da vida nacional. Só a participação nacional, só a consciência nacional é que o nosso país vai melhorar. Tenham dúvida. Não tenham dúvida disso. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado.